Eu nunca imaginei que um simples plantão mudaria minha forma de ver a profissão e, principalmente, a vida das pessoas que atendemos. Estava em uma noite comum, em que o fluxo de pacientes na emergência parecia mais tranquilo do que o habitual, quando ele chegou, um homem de meia idade, com o rosto marcado por experiências difíceis e uma expressão de preocupação silenciosa. Ele não parecia estar ali para um simples exame ou para uma consulta de rotina. Algo estava estranho. Seus olhos estavam cheios de segredos, e ao olhar para ele, não pude deixar de sentir que algo fora do comum estava prestes a acontecer. O que eu não sabia, naquele momento, é que esse paciente, aparentemente comum, carregava consigo um mistério profundo, algo que nunca poderia imaginar. E tudo o que ele precisava era de alguém disposto a ouvir. Quando começamos a cuidar dele, percebi que por trás de cada detalhe de sua história, existia uma verdade que poderia mudar a forma como entendemos o ser humano e seus segredos mais íntimos. Era uma noite fria e tranquila, como qualquer outra. A UTI estava silenciosa, apenas com o som das máquinas e os monitores de pacientes quebrando o silêncio da madrugada. Era uma rotina aparentemente normal, com os pacientes que se recuperavam de cirurgias ou que estavam em tratamento intensivo devido a problemas cardíacos. No entanto, o que eu não sabia era que essa calma iria ser interrompida por um paciente que traria com ele mais do que um simples caso clínico. A recepção de um novo paciente é sempre um momento de alta tensão, mas ao ver a ficha dele, algo me chamou a atenção. O nome não dizia nada para mim, mas o que estava escrito na descrição dos sintomas parecia, à primeira vista, algo simples: dor abdominal crônica. No entanto, eu sabia que nem sempre o que parecia simples de início, de fato era. O homem tinha 45 anos, mas sua postura e expressão denotavam um cansaço profundo, como se ele estivesse carregando o peso de um segredo muito maior do que qualquer doença física. Ele não era o tipo de paciente que só procurava atendimento por um problema físico, algo mais parecia estar em jogo. Aquela noite não seria uma noite comum para mim, e ao olhar para ele, eu já pressentia que algo além da medicina estava prestes a ser revelado. Quando o vi pela primeira vez, a imagem que ele transmitia parecia estar além de qualquer dor física. Ele estava deitado na cama do hospital, com os olhos fechados, mas sua expressão era de um sofrimento profundo. Algo nos seus olhos dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Eles estavam cheios de um cansaço intenso, e um olhar tão distante quanto se ele estivesse em um outro mundo, lutando com seus próprios pensamentos. Fiquei ali por um instante, observando-o em silêncio, tentando entender o que estava por trás daquela aparência fragilizada. O paciente tinha 45 anos, mas seu rosto parecia o de alguém muito mais velho. Sua pele, embora não estivesse visivelmente doente, exibia os sinais de um cansaço profundo, e seus lábios estavam secos, como se ele não tivesse falado por dias. Seu semblante era fechado, e a postura, curvada e rígida, dava a sensação de que ele estava carregando um peso invisível, algo que ele estava tentando esconder. Decidi me aproximar, porque sabia que, mesmo em silêncio, ele precisava de algo mais do que apenas um tratamento médico. Fui até ele, e com um sorriso tranquilo, perguntei como ele estava se sentindo. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se deveria confiar em mim ou não. Seus olhos passaram rapidamente sobre o ambiente, como se procurassem alguma segurança. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e rouca, como se ele estivesse usando toda a sua energia para se manter contido. Ele disse que sentia uma dor constante no abdômen, mas não parecia acreditar muito naquilo, como se estivesse dizendo apenas o básico, o que ele achava que eu queria ouvir. A dor não é o pior, ele disse, quase como um sussurro, e então se calou novamente, olhando fixamente para as mãos, que estavam tremendo ligeiramente. Algo me dizia que ele não estava sendo totalmente honesto comigo. As palavras que ele usou não correspondiam à maneira como seu corpo reagia. Sua respiração estava irregular, e eu percebi que, embora ele tivesse um quadro clínico aparente, sua agitação não estava vindo apenas do corpo, mas também da mente. Sentia que ele estava guardando algo muito mais profundo. As histórias que ele contava pareciam desconexas, com lacunas que, mesmo sendo pequenas, me faziam questionar o que ele realmente estava tentando esconder. Tentei, de forma sutil, fazer com que ele abrisse mais sobre seu histórico, sobre sua vida, mas ele se esquivava com respostas vagas. Ele me disse que havia enfrentado perdas muito significativas em sua vida, mas, ao falar dessas perdas,
Parecia que o peso não era apenas pela ausência das pessoas que ele amava, mas algo mais sombrio e pessoal. Ele falou rapidamente sobre sua família, mas sem entrar em detalhes. Sua fala era curta, interrompida, como se estivesse tentando segurar algo que estava à beira de transbordar. Às vezes, a dor não tem explicação, ele disse em um tom que me fez perceber que as palavras eram mais um reflexo do que ele sentia internamente do que uma descrição literal do que estava acontecendo com seu corpo. Algo estava errado, mas eu não sabia o que era. Nesse momento, decidi que precisaria observar mais de perto, porque aquilo estava além da medicina convencional. Eu sabia que ele não estava apenas lidando com uma doença física. O sofrimento dele era algo mais complexo. Durante os exames, percebi que não havia nada de grave fisicamente, mas o seu comportamento, o olhar vazio e a tensão nos músculos de seu corpo mostravam que ele estava travando uma batalha silenciosa e muito mais profunda. Não era apenas a dor no abdômen que o estava consumindo. Era como se ele estivesse escondendo algo, e aquilo não se tratava de um simples quadro clínico. Eu sabia que havia mais ali, mas não sabia como chegar a isso. Não sabia o quanto ele estava disposto a me revelar. Aquele olhar, cheio de dor e medo, me indicava que ele estava tentando fugir de algo, e talvez fosse o momento de encontrar uma forma de ajudá-lo a enfrentar o que estava oculto. Naquela noite, algo me dizia que a verdadeira luta do meu paciente não estava na dor física, mas em um mistério maior que ele, talvez, nunca tivesse conseguido enfrentar. O momento em que tudo se transforma em um caos absoluto chega sem aviso. Tudo parecia correr bem até aquele instante. Eu estava confiante de que, com a avaliação e os exames feitos, ele seguiria um caminho tranquilo de recuperação. No entanto, de repente, o monitor cardíaco começou a emitir um som constante e aflitivo, o que quebrou a tranquilidade que até então tomava conta da UTI. O coração dele começou a falhar, de maneira inesperada. Sua pressão arterial caiu drasticamente e ele entrou em um estado de choque. O que era um simples quadro de dor abdominal se transformou em uma emergência absoluta. O paciente estava agora em risco de vida, e eu sabia que, naquele momento, não havia tempo a perder. O ar ficou denso, como se a pressão aumentasse a cada segundo, e a sala passou a ser dominada por um único objetivo: salvar a vida daquele homem. A adrenalina tomou conta do ambiente. Cada um de nós tinha uma função clara, e a pressão para agir corretamente nunca foi tão forte. A equipe de enfermagem e os médicos começaram a se mover rapidamente, sem perder tempo. Eu, junto com outros enfermeiros, preparei a medicação necessária para estabilizá-lo. As compressões torácicas foram iniciadas imediatamente, enquanto outros colegas ajustavam o respirador. A intensidade do momento era palpável. O suor escorria da minha testa, mas não havia espaço para o pânico. Cada movimento precisava ser calculado e preciso. Ele estava lutando pela vida, e a única coisa que eu sabia naquele instante era que eu faria tudo o que fosse possível para mantê-lo ali, comigo. A equipe, com muita coordenação, se dividiu para garantir que tudo fosse feito de forma precisa. A pressão de cada decisão se multiplicava. Enquanto alguns ajustavam os tubos, outros controlavam as medicações, e eu, com as mãos trêmulas, me encarregava de garantir que a situação de emergência fosse monitorada de perto. A pressão arterial dele continuava em queda, e as leituras dos monitores não ofereciam boas notícias. Sentia um peso enorme sobre os meus ombros. Não era só uma questão de salvar mais uma vida. Eu sabia que cada gesto meu era crucial. O ambiente da UTI, normalmente controlado, estava agora tomado por um frenesi que parecia impossível de controlar. O som do monitor cardíaco, aquele bip contínuo e insistente, marcava o ritmo da minha mente. A cada segundo que passava, meu coração se apertava mais, temendo que ele não fosse resistir. O medo de falhar era grande, mas não havia tempo para hesitar. Cada respiração dele, cada batimento cardíaco, me fazia lembrar do quão precioso era aquele momento. A equipe, no entanto, estava longe de desistir. É nos momentos de extrema pressão que as habilidades e o trabalho em equipe brilham, e todos pareciam estar imersos em uma missão única: salvar aquele paciente. Era quase como se o tempo estivesse congelado, mas dentro daquelas paredes, a luta pela vida não poderia parar. As ações rápidas, o controle da situação e, principalmente, a confiança na experiência da equipe
eram tudo o que tínhamos para garantir que ele sobrevivesse. A sala estava cheia de um silêncio tenso, com todos focados em cada detalhe. O desespero de saber que a qualquer momento poderíamos perder aquele homem foi diluído pela força da nossa determinação em fazer tudo certo. A luta estava apenas começando, mas eu sabia que enquanto houvesse esperança, nós continuaríamos a lutar. O relógio estava contra nós, e a única coisa que importava era que ele tivesse uma chance de sobreviver. A situação estava se agravando rapidamente. A cada minuto, ele parecia se distanciar mais da vida. Cada vez que eu olhava para os monitores, via os números caírem, a pressão arterial dele se mantendo no limite da mortalidade. Eu sabia que o tempo era nosso inimigo. A equipe estava em total sincronia, e cada movimento precisava ser feito com extrema precisão. A primeira coisa que fizemos foi garantir que ele fosse entubado, pois a sua respiração estava comprometida. O tubo traqueal foi inserido com a máxima rapidez, mas a tensão no ambiente era palpável. Eu não conseguia parar de pensar: será que ele vai conseguir superar isso? O que mais me incomodava era o fato de que, além de todas as complicações físicas, o paciente parecia estar lutando contra algo muito mais profundo, algo que talvez nem ele soubesse como lidar. Após a intubação, começamos a administrar a medicação para estabilizar o quadro dele. Adrenalina, dopamina, vasopressores, tudo o que era necessário para tentar manter os órgãos funcionando. A cada medicação administrada, olhávamos para os monitores na esperança de ver uma reação positiva, mas tudo continuava a descer, com os sinais vitais mostrando que ele estava perdendo a batalha. Eu sentia meu corpo exausto, mas minha mente estava alerta. Sabia que a nossa missão era muito mais do que técnica. Precisava ser uma luta em conjunto, uma verdadeira batalha para mantê-lo vivo. As compressões cardíacas foram continuadas, e eu me dei conta de que cada segundo sem resposta significava mais um passo para a morte. Era como se, por dentro, uma parte de mim estivesse morrendo junto com ele. Cada batimento de seu coração que falhava me lembrando da fragilidade da vida humana. Eu observei atentamente cada detalhe, o brilho nas faces dos meus colegas de equipe, o suor escorrendo, a tensão visível, mas ao mesmo tempo, a concentração absoluta. Cada um sabia o seu papel, e tudo estava sendo feito com a máxima urgência e precisão, mas ainda assim, parecia que ele estava se afastando de nós. As máquinas continuavam a apitar, e o som delas estava cada vez mais penetrante. A sensação de impotência tomou conta de mim, mas não podia deixar isso transparecer. Eu sabia que ele estava enfrentando uma guerra interna, além das intervenções médicas. Algo muito mais profundo estava lhe tirando as forças. O fato de ele ter vindo até o hospital em um estado tão grave me dizia que, de alguma forma, ele já estava à beira do abismo, sem nem mesmo perceber. Havia um momento, durante as compressões, que olhei para o rosto dele, e foi aí que percebi algo estranho. Havia uma calma inexplicável em seu rosto, um semblante tranquilo que contrastava com a luta que acontecia em seu corpo, como se ele já soubesse que a batalha estava perdida, ou talvez estivesse mais preparado para a morte do que para a vida. Naquele momento, uma ideia me passou pela cabeça. Será que ele sabia que a luta dele não era só contra a doença física? A dor no abdômen que ele sentia parecia ser apenas um reflexo de algo maior, algo emocional, mas não havia espaço para questionar naquele momento. O que importava era que ele ainda estava ali, respirando, e a minha missão era fazê-lo sobreviver. Cada compressão, cada medicação, cada segundo que passava era uma tentativa de manter a esperança viva, de dar uma chance à vida dele, enquanto tudo ao redor parecia estar se desmoronando. A sala estava em silêncio, exceto pelos sons das máquinas e pela pressão das nossas ações. A intensidade do momento fez com que o tempo passasse lentamente, mas ao mesmo tempo, o relógio estava contra nós. Cada decisão que tomávamos precisava ser a correta, e o peso de cada escolha estava em nossos ombros. Estávamos fazendo o possível, mas eu não sabia se isso seria suficiente. Olhei mais uma vez para ele, e em um suspiro quase inaudível, uma sensação estranha surgiu em mim. Ele ainda está lutando, ele não vai desistir. Não havia explicação para isso, mas uma pequena centelha de esperança se acendeu em meu coração. Eu só podia esperar que aquela luta, que estávamos travando juntos, fosse suficiente. Aquele momento foi como um turbilhão dentro de mim. Por fora, eu precisava manter a calma, controlar a situação,
garantir que a equipe estivesse no caminho certo. Mas por dentro, tudo era uma mistura de emoções que eu nunca imaginaria sentir em um único plantão. A pressão no peito, o suor escorrendo pelas costas, o coração acelerado, tudo isso misturado com uma dúvida constante. Será que estamos fazendo o suficiente? Será que ele vai sobreviver? Eu sabia que a única coisa que eu podia fazer era seguir o protocolo, fazer o meu trabalho com a maior dedicação possível. Mas ao mesmo tempo, algo mais estava me afetando profundamente. A cada minuto, os números nas máquinas se tornando mais e mais baixos. As compressões cardíacas extenuantes, o tom de desespero em que minha voz se tornava cada vez mais constante. Aquela era uma luta pela vida, mas também uma luta contra as minhas próprias emoções. As dúvidas estavam me consumindo. Eu me perguntava o tempo todo se, de alguma forma, havia algo mais que eu poderia fazer. O medo de falhar, de não ser capaz de salvar aquele homem, se misturava com o cansaço físico e mental. Cada respiração ofegante que ele dava me fazia questionar se aquela ainda era uma chance real, se ainda havia esperança. Sabia que minha profissão exigia resistência, coragem e uma força que, muitas vezes, parecia impossível de alcançar. Mas havia algo dentro de mim, uma voz silenciosa, que não me deixava desistir. Cada vez que a situação parecia se tornar mais desesperadora, eu sentia que a minha responsabilidade aumentava. Não era só mais um paciente para tratar, era uma vida humana, com uma história, com sentimentos, com o mesmo direito de continuar vivendo. Esse peso, esse senso de responsabilidade, nunca havia sido tão pesado. A cada segundo, era como se a pressão aumentasse, e tudo o que eu queria era garantir que, pelo menos, ele tivesse uma chance de lutar. Eu sabia que a cada segundo de dúvida, a cada hesitação, a cada medo de falhar, eu estaria colocando a vida dele em risco. E, no entanto, era difícil não sentir tudo isso. Como enfermeiros, aprendemos a lidar com o medo, a insegurança, o estresse, mas o que ninguém me contou é que, mesmo com todo o treinamento, algumas situações vão além da nossa capacidade de controlar. Eu olhava para o rosto do paciente, sentindo sua respiração difícil, e mesmo sabendo que ele não podia falar, sentia como se ele estivesse me pedindo ajuda, como se sua luta interna estivesse sendo transmitida por aquele simples olhar. Isso me tocou de uma forma que palavras não poderiam descrever, e ao mesmo tempo, me senti impotente. Não era só o meu trabalho, era um peso emocional tão grande que, por momentos, eu sentia que não conseguiria suportar. Mas a realidade é que, mesmo no meio de todo aquele caos, algo dentro de mim se manteve firme. Algo me dizia que eu precisava continuar, que o trabalho não estava apenas no técnico, mas naquilo que eu tinha dentro de mim, no meu coração, no meu compromisso com cada vida. O cansaço era intenso, mas a vontade de não falhar era ainda maior. Mesmo com todo o medo, com toda a tensão, com os olhos marejados de lágrimas de desespero, havia uma força dentro de mim que não me deixava parar. Aquele paciente precisava de mim, e de alguma forma, eu precisava encontrar o meu próprio caminho para não deixar que o medo dominasse. Porque, no final, o que importa não é o quanto a gente se sente vulnerável, mas o quanto estamos dispostos a lutar, não só pela vida dos outros, mas pela nossa própria capacidade de resistir e continuar. Cada movimento que eu fazia era uma tentativa de trazer um pouco de esperança para aquele homem, e ao mesmo tempo, uma forma de lembrar a mim mesma do meu compromisso como enfermeira. Enquanto as compressões cardíacas e as intervenções continuavam, algo inexplicável aconteceu. Em meio a toda a atenção da sala, algo nos olhos do paciente chamou minha atenção. Eu sabia que a luta dele não era apenas física, mas naquela hora, aquele olhar parecia refletir algo muito mais profundo. Por um instante, quando seus olhos se abriram, pude ver algo que jamais poderia imaginar. Um pedido silencioso, quase desesperado, por ajuda. Não era um simples olhar de dor ou sofrimento. Era algo mais complexo, algo que dizia: eu quero lutar, mas não sei como. O olhar dele estava em conflito. Ele estava fisicamente preso a uma cama, incapaz de se mover, mas seus olhos pareciam estar buscando uma saída, uma chance de se libertar do sofrimento, de algo que não era apenas a dor física. Eu sabia que o corpo dele estava desmoronando, mas aquela expressão, aquela leve mudança no seu olhar, me fez perceber que sua luta não se resumia a questões clínicas. O que ele estava passando ia muito além do que qualquer exame ou medicação poderia
poderia resolver. Era como se, no fundo, ele tivesse um medo ainda maior do que a morte, algo psicológico, algo que o estava corroendo de dentro para fora. Durante aqueles segundos em que nossos olhares se encontraram, senti uma conexão com ele. Não era mais só o enfermeiro cuidando do paciente. Era como se, por um instante, ele estivesse me transmitindo sua dor e seu medo mais profundo, aquele sentimento de estar perdido e sem saber a quem recorrer. Eu sabia que ele não estava lutando só contra a doença física, mas contra algo que ele nunca compartilhara com ninguém. Ele estava lutando contra a sua própria realidade, contra os segredos que guardava consigo, talvez contra um passado que ele não queria enfrentar. Algo dentro dele parecia estar pedindo para ser ouvido, mas ele não sabia como expressar isso. Seus olhos, carregados de sofrimento, estavam me dizendo algo que, na correria e no caos do momento, eu não podia processar completamente. Ele estava à beira de uma crise existencial, lutando não apenas pela vida, mas também contra as sombras de um passado que talvez o havia levado até aquele ponto. Eu sabia que não podia resolver os mistérios de sua mente naquele momento, mas a conexão que senti foi algo que me marcou profundamente. Ele não estava pedindo por um milagre físico, mas por algo mais. Ele estava pedindo por compreensão, por alguém que fosse capaz de enxergar além da dor e enxergar o ser humano que ele realmente era. Eu queria perguntar o que ele estava sentindo, queria dizer algo que o fizesse se abrir, mas eu sabia que era preciso mais do que palavras. Era preciso estar presente. É isso que a enfermagem ensina, que às vezes o simples ato de estar lá para o paciente, de realmente enxergar além da superfície, pode fazer a diferença. Mas o que me deixava ainda mais inquieta era o fato de que, mesmo com a conexão que senti naquele momento, ele não parecia disposto a compartilhar o que realmente o atormentava. E, ao mesmo tempo, algo em mim dizia que ele não queria que os outros soubessem da sua dor interna, que ele estava escondendo um peso tão grande, algo que, talvez, nem ele mesmo soubesse como colocar em palavras. O olhar dele foi como um grito mudo, algo que não poderia ser expresso de outra forma. Ele não me pediu ajuda com palavras, mas a dor nos seus olhos falava mais alto do que qualquer frase poderia dizer. Algo nele estava pedindo para ser libertado do sofrimento psicológico que ele carregava. Naquele momento, percebi que, como enfermeiro, não era só a saúde física que estava em jogo, mas também o bem-estar psicológico e emocional do paciente. O olhar dele me lembrou de como é fácil ignorar as necessidades mais profundas dos pacientes, como as questões internas podem se refletir no corpo, sem que ninguém perceba. O tempo parecia parar quando a situação atingiu seu pico. Cada minuto que passava, o desespero aumentava. A luta do paciente estava se tornando cada vez mais difícil de acompanhar, e a pressão de salvar uma vida estava me consumindo. Eu via a equipe inteira exausta, mas determinada, dando o seu melhor para reverter aquela situação que a cada segundo parecia piorar. As máquinas apitavam incessantemente, a pressão arterial não parava de cair, e os monitores indicavam que a resistência do corpo estava chegando ao limite. Eu sabia que, se não fizéssemos algo agora, perderíamos essa batalha. Meu coração estava acelerado, e os pensamentos, embora racionais, estavam se misturando com o medo. Será que conseguiríamos? Será que ele resistiria até o final? Foi quando, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. O monitor cardíaco, que até então estava emitindo um som contínuo de alerta, deu uma pausa. Eu olhei rapidamente para o rosto dele, e o que vi foi um movimento que me tirou o fôlego, uma leve alteração na sua respiração, um movimento de peito, quase imperceptível, mas o suficiente para acender uma pequena chama de esperança em todos nós. A sala, que antes estava cheia de tensão, se encheu de um silêncio estranho, um silêncio cheio de expectativa. A equipe parou por um momento, todos observando o paciente, tentando entender se aquilo era uma reação verdadeira ou apenas uma falha nos monitores. Eu me aproximei dele rapidamente, ainda cética, mas com um fio de esperança. Seus olhos estavam fechados, mas sua respiração, agora mais suave, indicava que algo estava mudando. A cada novo suspiro, a tensão parecia se dissolver um pouco mais, mas a dúvida permanecia. A sensação de que estávamos no limite do impossível fez com que minha mente se enchesse de pensamentos conflitantes.
mas, no fundo, algo dentro de mim acreditava que ele não estava pronto para partir. Sua luta interna, aquela força silenciosa que pude perceber no olhar dele antes, agora se manifestava fisicamente. Ele estava reagindo. Eu sabia que ainda era cedo para cantar vitória, mas a reação dele foi o sinal que precisávamos para continuar. As compressões foram interrompidas e a equipe começou a revisar o plano de medicação, ajustando as dosagens com base nos novos sinais vitais. Eu olhei para o monitor e vi que o ritmo cardíaco, que antes era irregular e fraco, estava se estabilizando aos poucos. O suor em minha testa parecia menos pesado e um pequeno alívio tomou conta de mim. A adrenalina, que antes nos fazia agir no limite da exaustão, agora parecia se transformar em algo mais controlável, mais possível de ser gerido. Eu sabia que ele ainda estava longe de estar fora de perigo, mas aquele momento, aquela leve virada, era um milagre no meio do caos. Por mais difícil que fosse, ele ainda estava ali. À medida que o tempo passava, a equipe começava a respirar com mais tranquilidade, mas eu sabia que não podíamos nos dar ao luxo de relaxar. Ele ainda estava em um estado crítico e a luta não havia terminado. O que nos restava agora era aproveitar essa pequena melhora, essa esperança que surgiu de um lugar profundo, e usá-la para lutar ainda mais. O paciente ainda estava entre nós, e a luta dele pela vida continuava. A cada batimento cardíaco que retornava ao ritmo, eu sentia uma mistura de alívio e gratidão. Mas também sabia que, enquanto houvesse vida, a batalha seguiria. E o pior estava por vir. O ponto de desespero nunca é verdadeiramente superado, até que a recuperação seja completa. Mas, por aquele breve momento, ele teve uma chance. Após o momento de alívio, quando a equipe respirou um pouco mais tranquila e as condições do paciente começaram a melhorar, eu me vi em um estado de reflexão profunda. Aquela noite, que parecia ter começado de forma comum, agora se tornava uma memória marcada por emoções intensas e por uma lição que eu jamais esqueceria. Eu estava exausto, fisicamente e emocionalmente. Mas ao olhar para o paciente, agora com uma respiração mais estável e os sinais vitais voltando ao normal, eu percebi que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe algo inexplicável que nos faz continuar. Algo que vai além da ciência, além das técnicas, algo que se encontra na força da luta humana e na conexão silenciosa entre aqueles que cuidam e aqueles que são cuidados. Naquele instante, percebi que a profissão de enfermagem não se resume apenas a curar corpos, mas também a ouvir, a perceber as dores que não podem ser expressas em palavras. Eu entendi, naquele momento, que o nosso trabalho vai muito além do protocolo e das medicações. A saúde do paciente não está apenas no que podemos medir com um termômetro ou nos monitores, mas também no que podemos sentir em sua presença, naquilo que ele carrega dentro de si e que muitas vezes nem ele sabe como lidar. O olhar daquele homem, a angústia e o sofrimento silenciosos me ensinaram que a recuperação não é apenas física, mas também psicológica. Ele precisou, naquele momento, de mais do que apenas uma intervenção médica. Ele precisou de alguém que o entendesse, que percebesse que sua dor era mais do que a que estava sendo registrada no monitor. Ao refletir sobre o que vivenciei naquela noite, eu me dei conta de que, muitas vezes, somos desafiados a olhar para além do que é visível. O paciente não era apenas um caso clínico. Ele era uma história, uma vida que estava em risco, cheia de mistérios e de aspectos que não podíamos ver à primeira vista. O olhar dele, o silêncio que ele carregava, eram um apelo para algo mais. Um pedido para que o víssemos como ser humano, não apenas como mais um paciente na cama do hospital. E foi isso que me tocou profundamente. Aprendi que, por mais difícil que seja o trabalho, por mais sobrecarregados que estejamos, o que realmente importa é estar presente para o outro, com toda a empatia, com toda a atenção que ele precisa. E naquele momento, quando ele finalmente mostrou sinais de melhora, eu me dei conta de que a verdadeira vitória não está apenas no sucesso clínico, mas no fato de que, como profissionais de saúde, temos a oportunidade de transformar a dor de alguém em esperança. Não podemos salvar todos os pacientes. Isso é algo que aprendemos desde o início da carreira. Mas, de alguma forma, conseguimos fazer a diferença quando damos aos outros não só o nosso conhecimento, mas também o nosso coração. Aquele paciente, com todo o seu sofrimento e mistério, me ensinou que, como enfermeiros, somos testemunhas da fragilidade da vida e que, às vezes,
O simples fato de estarmos ali, atentos e presentes, pode ser o maior alívio que alguém precisa. O processo de cura não é uma linha reta, e a jornada de cada paciente é única. Mas, ao final, se conseguimos oferecer a chance de luta e de renovação, nossa missão terá sido cumprida. Depois de horas de tensão e incerteza, finalmente houve a tão aguardada virada. Ele estava mais estável, seus sinais vitais estavam dentro dos parâmetros normais, e embora ainda em estado crítico, parecia ter superado o pior. A equipe, exausta, mas aliviada, respirava finalmente com mais tranquilidade. Porém, o que mais ficou comigo, além da sensação de dever cumprido, foi a reflexão sobre a verdadeira relevância do nosso trabalho. O que realmente significa salvar uma vida? Será que é apenas a capacidade de restaurar a saúde física? Ou há algo mais profundo no cuidado que prestamos aos outros? Ao olhar para aquele paciente, que agora estava mais tranquilo e com os olhos menos apavorados, eu percebi que o trabalho de um enfermeiro vai muito além do que se vê na superfície. Não somos apenas técnicos em medicina. Somos, muitas vezes, a linha tênue entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero. Cada paciente carrega consigo uma história, um mistério, uma batalha interna que, muitas vezes, nem ele mesmo sabe como enfrentar. E é nossa responsabilidade, como profissionais da saúde, olhar para ele como um todo, não apenas como um corpo a ser tratado, mas como um ser humano que precisa de algo mais. Empatia, atenção e, acima de tudo, compreensão. Eu não sei exatamente o que passou pela mente daquele paciente durante aqueles momentos críticos, mas sei que, ao olharmos além da dor física, conseguimos oferecer algo mais. Talvez a verdadeira cura não seja sempre encontrada nos remédios e nas máquinas, mas na presença de alguém que, mesmo sem palavras, compartilha da luta daquele que sofre. Cada vida que entra na UTI, cada paciente que confiamos ao nosso cuidado, nos lembra de nossa fragilidade e de nossa capacidade de fazer a diferença. Somos mais do que profissionais da saúde. Somos testemunhas da dor, mas também da superação. Aquele jovem que por um momento esteve à beira da morte, me ensinou que o trabalho de enfermagem é uma mistura de ciência e humanidade. O simples ato de estar ali, de ouvir, de perceber as emoções e os medos que não podem ser expressos em palavras, muitas vezes é o que realmente salva. Não podemos controlar tudo. Não podemos garantir que todos os pacientes vão sobreviver, mas podemos garantir que fizemos o nosso melhor, que fizemos o possível para oferecer a cada um deles a chance de lutar, de viver, de continuar sua jornada. E isso, para mim, é a verdadeira vitória. Aquele paciente, que hoje se recupera, é apenas um dos muitos que cruzam os nossos caminhos. Cada história é única, e cada vida salva é um lembrete de que, no final das contas, salvar uma vida não é apenas uma vitória profissional, mas uma vitória pessoal. Cada paciente é uma lição, e a enfermagem é, sem dúvida, a profissão que mais ensina sobre a fragilidade da vida e a força do ser humano.